22 de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu, igreja, em tempos de crise, nós estamos falando disso há alguns tantos domingos, né? Vários domingos. Mas nós chegamos aqui na parte da escatologia, que é muito importante. Vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Percebam, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, primeiro não quiseram vir, depois, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Lembrem que isso aconteceu com Jerusalém no ano 70, literalmente. Então disse aos servos, versículo 8, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Não quiseram, não fizeram caso e não se fizeram dignos. 9, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 10, e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Coisas que acontecem no inferno, porque muitos são chamados, Apocalipse 19, a gente vai ler só um versículo 9 e já seguimos. Apocalipse 19, por favor, versículo 9. Quero parabenizar os irmãos, que o som para mim aqui está muito bom, graças a Deus. E eu quero que vocês salvem a cena. Em nome de Jesus. 19:9. E disse-me: escreve, bem-aventurados, a palavra é macários, ou seja, alegres no seu interior, alegria que está lá no fundo, no âmago da alma. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor seja com todos nós, tomem assento, bendizendo, adorando, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Então, vamos seguir os nossos estudos. O próximo domingo passado falamos sobre o estado intermediário, né? Falamos sobre a morte e o estado intermediário, e esclareceu muitas dúvidas de muitos a respeito de quando a pessoa morre, para onde ela vai, a consciência, tudo mais como é.
você perdeu, então você deve ir lá no YouTube e pegar essa lição e aprender, ok? Queridos, então, igreja em tempos de crise, estamos falando há tempo, essa crise, ela gera coisas, todas as crises geram coisas, e Deus nos dá comportamentos para esse tempo, mas haverá um tempo que a última crise vai gerar o último avivamento, e o último avivamento vai fazer a última trombeta soar. E nessa última trombeta para a igreja seremos arrebatados nela. E depois desse arrebatamento vai começar o período chamado de tribulação. Há 3 anos e meio a igreja estará no céu sendo julgada por Cristo, no tribunal de Cristo, segundo as obras que praticou. Se madeira, feno e palha, vai desaparecer com fogo e vai ter vergonha nesse dia, porque poderia ter feito e não fez. Quem poderia ter feito? Todos nós, porque não é pela capacidade pessoal, é pelo que Deus dá às pessoas que se dispõem. Nós, no mínimo, temos um talento e não podemos enterrá-lo. Tem gente que tem 4, tem gente que tem 10, mas nós temos que exercitá-lo e fazer produzir. Todos nós. Há 3 anos e meio, se a obra foi a obra que ficou, que passou conosco para a eternidade, haverá galardões e coroas, e nós já falamos sobre isso e mostramos aqui, as 5 coroas e etc. Durante esses 3 anos e meio lá em cima, haverá aqui na terra 3 anos e meio de grande tribulação, porém o primeiro período será o período de falsa paz. Ok? O período de falsa paz. Então, o anticristo vai, de certa forma, iludir tantos que vai mostrar que ele era um bom reino. Só que, durante 3 anos e meio, a Bíblia chama de falsa paz esse período. Ao término dos 3 anos e meio lá, estão me ouvindo? Ao término dos 3 anos e meio lá nos céus, vai começar a segunda parte da grande tribulação, aqui na terra. Vai desencadear um período de muitas catástrofes e tantas coisas terríveis na terra, que são os 3 ais, ai. É um período que homens desmaiarão de terror. É uma coisa como nunca houve em qualquer tempo e nunca haverá, de tanta angústia na terra. E aí vai ter os 7 selos, as 7 taças e os 7 trovões e vai. E tudo isso vai abalar a terra de maneira muito triste, vamos falar aqui. Mas durante esse segundo período da grande tribulação, que será de terror na terra, Israel vai cortar o acordo, porque o anticristo vai oferecer sacrifício imundo no templo, vai quebrar o acordo e tudo mais. Lá na glória, no reino celestial, nas regiões celestiais, a igreja vai passar para o segundo período, que é bodas do Cordeiro. Primeiro período, igreja sendo julgada, na terra falsa paz. Segundo período, igreja em festa, terra em terror. Durante esses 3 anos e meio que haverá terror na terra, 3 anos e meio de festa de bodas do Cordeiro no céu. Só para você não perder a ordem que já começamos a falar, ao término dos 7 anos, que são isso está tudo envolvido nas 70 semanas de Daniel e outras coisas, quem já estudou sabe o que é isso, mas não precisa inculcar com aquilo que você ainda não sabe, só guarde o que você está sabendo, ok? Assim você organiza as ideias, concatena as ideias. Quando terminar 7 anos lá em cima e 7 anos embaixo, Jesus que veio, por isso que a segunda vinda do Senhor é em 2 etapas. Ele sai da sua glória no terceiro céu e vem para as regiões celestiais. A igreja é arrebatada da terra e encontra com o seu Senhor nas regiões celestiais.
Primeira fase, Jesus desce até as regiões celestiais, onde a igreja será julgada e haverá as bodas do Cordeiro num cenáculo no céu. Maravilhoso. Quando terminar esse período, Jesus continua a descer. Por isso que é duas fases. Ele continua a descer, e dessa vez com a igreja ressurreta, transformada, que virá reinar com o Senhor na terra por um período de 1000 anos. A Bíblia fala que a Jerusalém descerá dos céus para a terra. Pastor, mas isso é impossível aos homens? Sim, a Deus não. E é tão importante que Zacarias 14:4 fala que o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio e formará uma planície muito grande. E é nesse lugar que a Jerusalém de Deus vai descer. Isso eu gosto muito também de lembrar para os irmãos, quando os geólogos da rede de hotéis Hiltons, famosa no mundo inteiro, né, nos hotéis mais famosos, quis construir um hotel no lugar mais movimentado do mundo, descobriram que era o Monte das Oliveiras. Lá em Israel, as caravanas são do mundo inteiro, E quando foram estudar para construir um hotel ali naquele lugar, eles descobriram que há algum tempo o monte os geólogos, está condenado a fender-se. Eles não sabem quando, mas não podem construir um hotel ali, porque o monte está condenado a fender-se. A marca de Deus já está lá. A Jerusalém vai descer. Então, Jesus vai surgir com a igreja também no Armagedon, onde Israel estará sendo perseguido. E eu estou falando muito sobre isso porque nós não vamos falar de tudo aqui, senão a gente fica uns 3 anos. É muita coisa, graças a Deus. Vai ter a guerra do Armagedon. Ar é montanha, montanhas de Meguido. Aquele vale, que é o vale de Jezreel, onde vai ser o Armagedon, nós tivemos ali, é um vale plano, mas que cabe muita gente, e realmente é plano, é um lugar de batalha. Em volta estão os montes, estão o Monte da Transfiguração, o Monte Carmelo, o Monte do Precipício, tudo ali em volta, e o vale no meio. E haverá Israel fugindo das nações, e as nações atrás de Israel. Nesse tempo vai surgir Jesus, assentado no cavalo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e vai surgir com a sua igreja, e com o sopro da sua boca desfará o iníquo. E a igreja vai se assentar com o Senhor e vai reinar. Haverá reinos para essa igreja, cidades que ela vai estar, dependendo do que você produziu para o Senhor, vai estar liderando e ajudando nesse reinado. E vai ser o governo milenar do Senhor, que vai restaurar toda a terra. Toda a terra será restaurada, os leitos dos rios voltarão. Preste atenção, não converse agora, por favor. Os leitos dos rios vão voltar aos seus leitos originais. E Jesus vai mostrar que Ele fez a terra com um ecossistema perfeito. O reflorestamento, a terra vai produzir, as coisas voltarão ao normal, o reino do Senhor será de paz em tudo. A terra não vai gemer, a alma não vai gemer, as angústias serão eliminadas, e haverá um reino perfeito. Perfeito. Durante 1000 anos haverá esse reino perfeito. A igreja que veio com o Senhor não morre mais, já está ressurreta, já está transformada num corpo incorruptível. Mas aqueles que aqui estavam, eles ainda não terão sido transformados. Por isso, quando Jesus terminar o milênio, Ele vai, preste atenção, Ele vai
soltar Satanás, que durante o milênio estará acorrentado. Quando soltar, o espírito do engano ainda vai convencer pessoas a abandonar Jesus. E isso vai provar algumas coisas, entre estas, que nós somos livres e temos livre-arbítrio. Ninguém serve Deus forçado. Segundo, que nós temos uma natureza perversa e egoísta. Não aceitamos nos render, não aceitamos que seja da maneira do outro, mas tem que ser da nossa. E por isso vão voltar-se para o diabo, para as suas palavras, mesmo tendo 1000 anos de reinado. Por isso que o que converte pessoas não são milagres, não são sinais, ainda que isso seja tudo maravilhoso, mas isso não converte pessoas, isso desperta pessoas para o mundo espiritual. O que converte pessoas é a palavra. Ou eu aceito a palavra ou não aceito. É simplesinho assim. Porque na época de Jesus haverá todos os sinais e a palavra. Nós temos que aprender, irmãos, ou guardar ou não a palavra. Por isso que Lucas 16 diz assim, que o que estava ali naquele local de tormenta, o rico que tinha morrido, disse: Abraão, então manda lá anunciar para os meus filhos, manda anunciar para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, e eles precisam saber de tudo isso que está acontecendo. Abraão disse assim: não, eles têm a lei e os profetas. Não ia adiantar ainda que pudesse ressuscitar alguém dos mortos, o que não pode. Eles têm a lei e os profetas, ou seja, a conversão é pela palavra. Não é pelos prodígios, não é ressuscitando um morto para pregar para eles e falar: isso é engano, isso é engodo. Ora, se alguém, você ressuscitou, que tal? Não, isso é falso. As pessoas, é o seguinte, irmão, Jesus está ao vivo a cores dizendo: eu sou o que sou, eu sou o enviado, antes de Abraão eu sou. E o povo dizendo: você é um impostor. A pessoa de Jesus falando quem ele é, irmãos. Você não entende isso. Por quê, pastor? Porque um profeta cheio do Espírito Santo falando as coisas de Deus, a gente já sente. Imagina Jesus em pessoa falando. A prova que as pessoas rejeitam a palavra, e é bom falar sobre rejeição, porque nós lemos aqui que eles recusaram. A pessoa, irmãos, eles viram Estevão sendo usado por Deus, e disse: nós vemos ele como num rosto de anjo. Lembra do texto? 6 e 7 de Atos, é como um rosto de anjo, ou seja, Deus está nesse homem, mas rilharam os dentes e foram e apedrejaram Estevão. Não adianta ter sinais, tem que ter caráter para aceitar o Salvador, tem que ter desejo para aceitar o Salvador, e a gente aceita Deus é pela palavra. Se você está buscando sinais para continuar com Jesus, pare logo com isso. Você precisa crer num Deus fiel, que a sua palavra não cai por terra. A fé é na palavra, a fé é na palavra. Por isso que Jesus disse que ele confunde verbo e Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus no grego. No princípio era a palavra, e a palavra é Deus. Quem crê na palavra, crê em Deus. Quem crê em Deus, crê na palavra. E aí Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos, e nele faremos morada. Crer em Deus não é como diz os milagres, não é como diz as revelações. Crer em Deus como diz as Escrituras. Quem entende? Glória a Jesus. Raquel Ferreira, Deus te abençoe. Marco Melo, mas que alegria, tchê. Deus te abençoe desde Osório, no Rio Grande do Sul. Isabel Serbeto também, viu? Então vamos lá. Nós lemos em Mateus 22, irmãos, que há um convite
para a gente estar nesse dia com o Senhor, nesse dia de festa. Agora, irmão, não adianta você aceitar os convites das festas deste mundo e depois querer estar na festa do Senhor. Para você estar naquela festa, você vai ter que rejeitar estas. Estou dizendo aqui que você não pode ir na festa de aniversário do seu tio, do seu avô, não é isso que eu estou falando. Estou falando de festas aqui que envergonham o nome do Senhor, que nos tira da presença de Deus. Pastor, eu não creio, não aceito, problema seu. A Bíblia diz que é quem crê e aceita que vai para o céu. Nós não somos aqui obrigados a convencer ninguém, nós somos chamados para pregar a verdade. A verdade é você ou que aceita ou não. Por que Jesus não foi atrás do jovem rico? Ele foi atrás? Ele convidou o jovem para ainda fazer mais umas 3/5 de oração? Convidou. Quem é mais amor, eu ou Jesus? Você ou Jesus? Jesus foi atrás? Fez campanha? Por que não? Porque ele já recebeu a verdade que precisava receber. Conhece os mandamentos? Pratica. Te amo. Falta-te uma coisa só. Então ele já sabia o que tinha que ser feito para ser salvo. Então não precisava mais. Quando a gente sabe o que precisa ser feito para ser salvo, o que a gente precisa é tomar decisão. Você pode afastar da igreja e correr para onde você quiser, mas você já sabe o caminho e você tem que tomar uma decisão. As coisas de Deus é séria e não é uma oferta sem preço e sem valor. É a oferta mais rara e mais cara que existe. Meu Jesus é precioso. É a pérola de maior valor que jamais deveremos lançar fora. Então, há um convite. O que é que nós entendemos então para as bodas do Cordeiro dentro desse relato que eu trouxe? Após galardoar seus servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Na lição de hoje, estudaremos este evento glorioso. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sobre olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais, participando da celebração do maior evento do universo. Uma coisa que tem que entender entre os estudiosos é que essas bodas, as bodas em si, será nas regiões celestiais. Haverá uma ceia com a igreja, e a briga teológica é as bodas nas regiões celestiais e a ceia com a igreja na terra. São duas coisas. E aí, se a gente for entrar em detalhes, é como calvinismo e arminianismo. Tem versículo para tudo quanto é lado, e nós não vamos chegar numa decisão. Então eu vou aqui no mais comum e no mais prático, tá bom? As bodas do Cordeiro, o que será? Será o encontro glorioso já nos céus entre Cristo e a sua igreja amada. Irmão, nós cantamos aqui. Vai ser o encontro. Verei anjos e querubins. Irmão, não dá para imaginar. A Bíblia diz que João viu um anjo e se dobrou para o anjo. O anjo falou: não, levanta, eu sou conservo teu. Adore a Deus. Mas o que eu quero destacar aqui é que ele viu um anjo e se prostrou. O João que ama tanto Jesus. Imagina quando ele viu Jesus. Imagine a cena, irmãos, de ver o cenário que foi montado para a noiva. Irmãos, para a noiva. Jesus poderia, tão grande que é, simplesmente nos receber e falar: entra lá, entra lá, entra lá. Não, ele faz uma festa. Jesus ama tanto o ser humano
irmãos, que ele vem aqui dar a sua vida, e ele volta para o céu e prepara um lugar para o seu povo, e ele faz uma festa para recepcioná-lo. Você não alegra com isso, não? Agora entenda, é por isso que tem hora que é igual quando a pessoa vai em Jerusalém e quase se torna judeu. Começa a pegar a quipá, pega os terrilinhos e pega mais não sei o que, e começa a adotar aquilo que Paulo tirou. É porque o lugar é tão de glória, tão diferente, que às vezes a pessoa deixa manifestar a sua idolatria, a sua volta aos fetiches. Confunde. Então, nós temos que aprender a nos guardar para não exagerar naquilo que não devemos. O que o senhor quer dizer, pastor? O amor de Deus é tão grande, mas nós não podemos abusar desse amor. Ele nos ama a tal ponto de fazer uma festa para nos receber, mas esse amor nós não podemos desprezá-lo. A soberania de Deus é doutrinada por seu amor. Eu vou falar isso porque o Espírito Santo falou aqui conosco, e eu nem pensava sobre isso. Eu não pensava. A soberania de Deus é doutrinada por seu amor. Deus amou o mundo, então ele não escolhe um para o inferno e outro para o céu. Não, a soberania de Deus é doutrinada por seu amor. Ele quer a salvação de todos, para que nenhum pereça. E o seu amor é doutrinado pela sua verdade, que é a palavra. Esse amor é tão grande, mas quem regulamenta, regimenta, quem fundamenta, quem doutrina esse amor é a palavra, é o que está escrito na Bíblia. Deus não nos ama com um amor bobo e um amor de quem aceita ser enganado. De Deus ninguém zomba. Então é doutrinado pela palavra. Ou seja, eu te amo demais, mas anda no meu caminho e ser perfeito. Eu quero te salvar e está tudo preparado, mas guarde a minha palavra, porque é quem guarda a minha palavra que vai estar comigo nessa festa e naquele dia. É por isso que nós lemos em Mateus 24, a Bíblia, nós lemos aqui em 3 lugares. Primeiro, o versículo 3 diz: e estes não quiseram vir. Olha quem vai ficar fora. Diga: aqueles que ficarão fora das bodas do Cordeiro serão aqueles que não quiseram ir. Como que eu mostro ou demonstro que eu quero ir? Me rendendo ao caminho que me leva para lá. Tem uma festa em Brasília, você vai para Goiânia? Se você quer ir para a festa em Brasília, a festa é no céu. Você quer ir para a festa no céu? Então pegue o trilho da palavra de Deus que leva-nos para a festa do céu. Aí a Bíblia diz que Deus enviou para outros, e eles disseram, versículo 5, primeiro, não quiseram ir. Segundo, não fizeram caso. A salvação, irmãos, é séria. Leve a sério ser fiel. Leve a sério estar na casa de Deus. Ei, você está nesse culto aqui? Você entrou nesse culto? Leve a sério, você está na casa de Deus. Não é casa de Lindomar, não é casa de Francisco, não é casa de Ernesto, não é casa de Wagner, não é casa, irmãos, de homens, é casa de Deus. Deus está presente, Deus está aqui, Ele está escrevendo a nossa história para a glória dEle. Você não veio passear, você veio adorar, cultuar, aprender. Entende? A Bíblia diz não fazendo caso. Isso aqui envolve o quê? Envolve uma marginalização do santo. Ou seja, colocar o santo à margem, nós no caminho. Eu estou no caminho, negócio de que Deus quer, não, isso aqui fica para lá. Não,
No caminho é Jesus, e eu me coloco nele para que eu esteja no caminho certo. Ego eimi re rodos. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, se ele é o caminho, para que eu me ponha no caminho, eu tenho que me colocar em Cristo. Não sou eu o caminho. Então eu pego esse reino que eu ponho à margem, eu tenho que pôr ele aqui e entrar nele. Não fizeram caso. E aí, o que os outros fizeram, irmãos? Eles apoderaram-se dos servos, ultrajaram e mataram. Olha o ódio. Não acontece isso nas pregações quando elas são incisivas, bem esclarecedoras, quando a verdade é pregada nua, do jeito que deve ser pregada. Não tem gente que vai e fica brigando no banco. Eu fico aqui, mas eu sei do que acontece aí, pela misericórdia de Deus, claro. Tem gente que você ouviu gente retrucando a mensagem na hora que estava sendo pregada. Talvez muitos dos que estão aqui fizeram isso. Isso é exagero, não precisa disso. O que ele pensa que é? Ele acha que ele é melhor do que os outros? A pessoa não atenta que está escrito isso na Bíblia. Não, ela pensa que é o homem que está pregando. Leia a Bíblia. Ora, ficaram de fora os efeminados. Quem é ele? Eu não sou ninguém sem Deus, mas está escrito. Quem é ele para dizer que quem bebe não vai herdar o reino dos céus? Não, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz: ficarão de fora os beberrões. Os que destroem o templo de Deus, o corpo, serão destruídos pelo próprio Deus. Não brigue com a verdade, não brinque com a verdade, não mate os profetas. Estes mataram, não fizeram caso, se apoderaram dos servos, ultrajaram e mataram. Ultrajaram, cabe algumas revelações dessa palavra, mas às vezes a pessoa fica perseguindo quem fala a verdade, falando mal de quem fala a verdade. Fica, ao invés de ouvir a verdade, fica querendo achar defeitos em quem está pregando a verdade, ao invés de achar a verdade na boca que está sendo dita. Quiseram achar defeitos em Jesus, e eles acharam não que Jesus os tivesse, mas porque nós somos cheios de defeitos. Ele tem Beelzebu. Não disseram isso? Não, ele está contra o nosso rei. Ele quer tomar o lugar do rei. Cuidado. A Bíblia não veio para nos levantar carnais. Ela veio para nos tornar espirituais. Receba a palavra. É para a sua salvação. É para a sua transformação. A minha transformação. A nossa mudança. Entende? E aí o rei, o rei encolerizou-se, destruiu aqueles homicídios e incendiou sua cidade. Isso aconteceu com Israel, porque essa palavra aqui foi para os judeus, a princípio. Então o que Deus fez? Poxa, eu mandei os profetas, as profetas, fiz tanta coisa através deles, muitos morreram para anunciar a verdade, e eles só matam os profetas. Mandei o meu filho, e eles crucificaram o meu filho. Vou mandar para o cativeiro, vou destruir a cidade deles, vou permitir a morte de muitos. Deus é mau? Não, foram aqueles que plantaram tudo o que tinham que colher. Deus é justo. Deus disse: semeia no Espírito e colherás no Espírito. Mas tudo que semear na carne, da carne, vai colher destruição. Nós temos a escolha é nossa. Deus é justo. Entra pelo caminho mau para você ver o que acontece.
Ai, mas Deus está me ameaçando? Está e vai continuar ameaçando todos que abandonar o caminho. Por quê, pastor? Ele quer exclusivismo? Não, ele quer te salvar, transformar, abençoar e quer cuidar de você. Barakaim Haru Shatahama. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito. O pai teve que voltar, o Tito continuou, destruiu a cidade e as misérias chegaram, o templo foi destruído e tudo. Para que templo? Lembra o que disse Deus lá em Malaquias? Ou vocês me oferecem o fogo correto, ou apaga o fogo, ou fecha o templo. O que aconteceu? Fechou o templo. Aí vem lá o Herodes lá na frente e reconstrói o templo. Mas o povo faz a mesma coisa. O templo em 70 é destruído. Para que templo se não tem adoradores? Deribiadas. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tem que anotar. Não perca a palavra desta noite. Deixa eu te falar. Então Deus, Ele chama para a festa de todos os tempos. Estão me ouvindo? Eu estou vendo vocês conversar toda hora. Presta atenção, pelo amor de Deus. Tem o dia inteiro para conversar na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. A maior festa de todos os tempos, incomparável em tudo, será essa festa. Sabe aquela festa que seu parente não te convidou? Sabe aquela festa que não tem jeito de ir, porque esse período não tem como convidar todos os irmãos? E eu quero que você entenda, igual o Ivair e a Cássia vão casar esses dias, cadê eles? Desistiram ainda não? Mas pode desistir. Não? Cássia, eu quero ouvir você, Cássia. Não? Oxe. Aí, não pode convidar mais. Aí vamos supor que eles consideram 500, vou dar uma deixinha aqui, depois vocês me dão a comissão, certo? 500 pessoas que eles amam igualmente. Mas pode convidar só 200. Mas eles têm 500 que amam igualmente. Como que vão fazer? Os 300 vai falar, nós estamos depois dos 200. Só que os 300 pode ser qualquer um, porque ama igual. Só que os 200 tem a mãe, o pai, o tio, a avó, o parente, o fulano, o ciclano, que não tem jeito de ficar de fora. Tem 40 de um lado e 40 do outro, que não tem como ficar fora, porque é tudo primo, parente, não sei mais o que, já deu 80, então é 120. Então, dos amigos, só 120, dentro dessa colocação que estou falando, esse exemplo. Aí os outros que ficaram de fora. Eu sou menos que os 120, mas como que faz? É tudo igual, mas só pode 120. Então, nós temos que ter compreensão, sim ou não? Amém? Agora, nessa festa aqui, é você que escolhe ir ou não, porque cabe todo mundo. Jesus não faz acepção. Eita, Jesus não faz acepção de pessoas. Você está chamado, preste atenção, olha para frente, pelo amor de Deus. Acorda essa vida espiritual sua. Você foi chamado para essa festa, e se você quiser, ninguém te coloca do lado de fora. Mas há interesse da sua parte? Porque a primeira coisa que está escrito nessa parábola é: não quiseram vir. Deixa eu dizer uma coisa, se você quiser, e essa vontade for legítima, for verdadeira, não tiver falsidade, você consegue chegar. Porque a todo que a Ele confessar de todo o coração, a graça virá. Tem gente que está
pedindo oração para não sei quem, pedindo oração para não sei quem, está sendo acompanhado e dizendo que quer levantar, mas não está no culto e não está na igreja. Você não quer nada. A gente se levanta, a gente vai, nem que seja arrastado. Já viu quando alguém decide ir para os Estados Unidos através de México? Mãe fala não vai, pai fala não vai, tio fala não vai. Quem conhece a história dessas passagens disse, não, eu fui livrado lá por um milagre, mas muitos morreram, eu vi isso, eu vi aquilo. Fala não vai, a pessoa diz eu vou. Sabe por quê que vai? Mesmo arriscando a vida, mesmo ouvindo mãe falar não, pai falar não, fulano falar não, quem conhece falar não, e ainda pagando coiote. Sabe por quê que vai? Porque decidiu. Decida por Jesus de verdade para você ver. Decida por Jesus Cristo de verdade para você ver se Ele não te liberta, se Ele não te transforma, se Ele não muda a sua história, se Ele não te enche do Espírito Santo, se Ele não te toma pela mão e diz eu te esforço, eu sou teu Deus, eu sou contigo. Mas não pode ser decisão no meio do caminho, não, tem que ser de verdade. Não é decisão aqui dentro da igreja, no Instagram, outras coisas. Não é decisão dentro da igreja, no Facebook, outras coisas. Não é decisão dentro da igreja, no meio dos primos, outras coisas. Não é decisão dentro da igreja e na calada da noite, outras coisas. Não, é decisão por Cristo. Banacamará, Shaddai. Não, eu estou... Irmãos, uma das coisas que mais me entristece na Europa são a maioria dos brasileiros gananciosos. Está aqui o pastor João, está aqui o presbítero Eduardo, está aqui o Edson, que já morou na Irlanda, embora lá ainda estava meio afastado, mas depois reconciliou, não é? E teve um tempo ainda, não teve? Ainda ficou 2 anos mais, então ele conhece. Brasileiro lá, o ídolo, o Deus deles é o euro, é o primeiro Audi que vê na frente, a BMW, é aquele negócio da idolatria. Eu comprei o carro fulano, já tenho não sei o que, estou trabalhando para não sei o que, e Deus é terceiro lugar. Igreja é se eu tiver tempo e se sobrar tempo. As pessoas que mais atrapalham a igreja lá são os brasileiros. Maravilha quando chegam brasileiros como chegaram para nós em Portugal, brasileiros como Bruno, a Luana, né, como outros brasileiros, né, o Rodrigo e tal, que chegaram lá, que têm compromisso, que querem fazer a obra, que estão ligados. Mas a maioria das igrejas que você vai, irmãos, são brasileiros que dão problema, que escandalizam, que envolvem pecado, que envolvem com bebida, que diz que não tem problema beber, que não tem problema prostituir, que não tem problema adultério. Pastores brasileiros em adultério, pastores brasileiros querendo dinheiro acima de tudo, enganando as pessoas, inventando doutrinas. É uma miséria. E aí a igreja bagunçada ganha dízimo, ganha oferta, inventa um punhado de coisa e tem dinheiro. A igreja séria, as pessoas que vão para a igreja séria, diz que não vão ser dizimistas porque não sei o que, não sei o que. É uma coisa do Satanás. Por causa do egoísmo. O convite está feito. A decisão tem que ser tomada. E olha, tome a decisão agora. Tome a decisão hoje. Faça tudo o que tem que ser feito agora. Por quê, pastor? Você não sabe o dia que vai partir. Eu não sei. Já viram? E isso pode acontecer comigo também, porque é Deus que sabe. Eu quero ir para o céu. Eu não quero que Deus me deixe na terra, sendo que vai arriscar minha salvação. Se algum dia tiver alguma coisa no ar, pensando em pensar e me tirar do caminho do Senhor, o meu pacto com Deus é: tira minha vida e me leva para o céu. Eu não abro mão de morar com o Senhor. Mas já vi os vídeos? Essa aqui é a última pregação do pastor fulano de tal que morreu de Covid. Essa aqui é a última pregação do fulano de tal que morreu no acidente. Essa aqui é a última pregação do fulano de tal quando estava no púlpito. Viu aquele pastor que morreu no púlpito dando uma palavra? Então, irmãos,
Você e eu não sabemos. Pelo amor de Deus, nos colocar em Cristo é urgente. É urgente. Verei anjos e querubins ali cantar. Será realidade. Eita! Vale a pena ou não? Pastor, se tudo que o senhor está falando for mentira, não existir nada disso, pelo menos eu fiz a minha parte, e se existir eu vou para o céu. Mesmo assim você está errado, porque eu sei que existe. Estou respondendo quem pensa assim. Eu quero estar lá. Os chamados ao casamento do século nem de longe podem comparar-se às bodas do Cordeiro. Jesus previu esse acontecimento: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Quem falou tem crédito. Quem falou é o Filho Santo de Deus que faz acontecer. As profecias bíblicas que haveriam de se cumprir, todas elas se cumpriram. E não vem pensar que essa Bíblia foi escrita depois do século tal, deste ano, depois de Cristo. Não. Os escritos, os mais antigos escritos prometiam a vinda do Senhor. Estou falando cientificamente. Tem os escritos do Mar Morto. Eu já fui no lugar lá onde foi achado, que é em Qumran, né? Tem uma foto até apontando para onde foi localizado os vasos com os escritos. E tem um lugar onde foi transportado e é conservado ali a temperatura correta para não se perder. Esses escritos do profeta Isaías, por exemplo, falando da vinda do Messias 700 anos antes de Cristo, e descrevendo como nosso Cristo padeceria naquela cruz, e tudo se cumpriu na íntegra. O salmista, 1000 anos antes da vinda de Cristo, profetizou 22, como Jesus estaria na cruz, e se cumpriu na íntegra. A palavra de Deus, irmãos, se você analisar tudo do ponto de vista científico, você vai achar a verdade nela. Cada achado arqueológico, cada achado arqueológico contradiz a ciência que estava contradizendo a Escritura, e revela a Escritura falando a verdade. A ciência comprova, as pessoas já estão sabendo da verdade da Bíblia, e tem cientistas consultando a Bíblia para descobrir coisas, porque descobriu que ela é uma palavra que revela, embora não creiam em Deus. Nós sabemos que é Deus, que é Deus e que é Deus. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e a igreja. Estaremos com Cristo para sempre. Forever, para sempre. Ninguém vai mais nos desligar de Jesus, do Senhor. Estaremos com Ele, e não haverá, ao inaugurar o novo estágio na eternidade, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais fome, e tudo será uma bênção, tudo será gozo eterno. Quem poderá participar destas bodas? Todos os salvos em Jesus Cristo. Todos. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus. Apocalipse 5:11. Uma multidão, fica com a Bíblia aberta aí, por favor. Apocalipse 5:11 diz assim a palavra de Deus: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono,
e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Irmão, você entende o que é adoração de verdade? Olha para Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 6, 5. Tudo que eles falam, que eles terminam dizendo, e a multidão dizia glória, honra, louvor, exaltação. Aí eles falam e terminam dizendo, e todos disseram, bendito o Cordeiro que está no trono. Aí eles terminam dizendo, e todos disseram, hosana ao Rei nas alturas. Adoração, adoração, louvor, louvor, adoração, palavras de glorificação. E esse nosso culto deveria sempre ser assim. Quando a gente ouve alguma coisa e é para a glória de Jesus, a gente levanta as mãos e diz, glória ao Rei nas alturas, seja exaltado. Nós estamos ensaiando para este dia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros, dos crentes de todas as épocas. Nós vamos estar reunidos neste dia com aqueles que partiram antes de nós. Pastor José Brandão Porto vai estar lá. Pastor Antônio de Jesus Dias, que esses dias partiu, vai estar lá. Nós vamos ter queridos. Eu imagino a alegria principal e incomparável de estar com o Senhor. Mas a periférica, vamos chamar assim, de rever tantos queridos irmãos que batalharam pela fé. Nossa irmã Natalina vai estar lá. Nossa irmã Clarinda Honório vai estar lá. Nós estaremos reunidos em festa. Minha mamãezinha querida vai estar lá. Nós temos, irmãos, que nos preparar urgentemente para isso. Quem ficará de fora deste glorioso evento? Apocalipse 22:15, abram, por favor, o último capítulo desta revelação de Apocalipse. Quem está gostando do estudo? Disse assim, ficarão de fora. Vamos ler o 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem quer entrar pela cidade pelas portas? Aí ele diz, ficarão de fora. Quando Deus diz ficarão de fora, irmãos, tem duas maneiras de você ler isso aqui. Pensando maldosamente que Deus tirou essas pessoas. E a outra maneira é, pensando que se eu não me colocar dentro do que deveria, me enquadrarei nestes que desprezaram Deus. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Feiticeiros, literalmente, né, os que mexem com magias, com macumba, candomblé, quimbanda, essas coisas. Não estou aqui discriminando ninguém, estou falando a verdade das Escrituras. E não estou pregando a minha palavra ou a minha ideologia, o que eu acho. Não, é a palavra. E também a Bíblia chama de feiticeiro aquele que provoca e que é rebelde. O que é comparado ao pecado de feitiçaria? Rebelião.
quando Samuel fala com Saul. Então, é muito sério, irmãos. O espírito da rebelião, ele vem e camufla. Aí a pessoa não aceita pastores, não aceita lideranças, e diz estar certo. Como Coré, Datã e Abirão se pensavam certos, se diziam corretos, levantou uma rebelião. Por que só Moisés é de Deus e Arão? Nós também temos dons, nós também. Só que quem escolheu Moisés e Arão foi Deus. Tanto é que Deus vai pegar Arão e falar, sobe Arão aí, e os demais aí que se acham que podem liderar, e cada um tem uma vara de amendoeira e coloca lá que a vara que eu fizer florescer, essa é a vara do escolhido. Quando foram lá, a vara que Arão tinha colocado, tinha florescido. Deus escolheu Arão. Deus escolheu aquela pessoa. Não tente tomar o lugar de ninguém e respeite o lugar de todos. Foi infiltrando, daqui um pouco, príncipes e milhares morrem, por causa do discurso dos 3 mais inteligentes que tinham no arraial. Os mais inteligentes, os que tinham mais argumento, deixaram o diabo entrar no coração. Cuidado com o seu conhecimento e com a sua experiência. Ela não tem o direito de fazer você um desobediente da palavra. É muito sério isso. E é importante a gente guardar isso. É muito sério. Eu já vivi muito questões de dificuldade com igrejas que se rebeliam. Quando fui terceiro vice-presidente em Goiatuba, no campo, e de pessoas revoltadas, irmãos, a maioria morreram com câncer, morreram afogados em rio, perdeu esposa, perdeu um punhado de coisa. Cuidado, seja fiel e obediente. Ficarão de fora os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Irmão, mentira tem demais no nosso meio. Demais. Dava para fazer, não fez porque não quis e inventa uma mentira, que chama de desculpa. Sabe o que não deu? Nós temos que nos levantar. Nós somos filhos da verdade para ser de verdade, pregar a verdade, falar a verdade e ter Deus de verdade. Os cães aqui são palavras voltadas para maus obreiros, aqueles que matam, aqueles que dispersam, aqueles que exploram as ovelhas do Senhor. E prostituição é tudo que diz respeito a profanar o corpo, perdendo a santidade. A Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Que não prostituais. Nós temos que aprender demais sobre essa questão da pureza. Nós temos que nos manter em Cristo puros, limpos, preparados para este dia. Então o que acontece, irmãos? Todos que vivem nessa prática errada, e essa aqui é só uma relação. Vamos lá, 1 Coríntios 6:9. Tem várias passagens contando abertamente quem fica de fora. E aí, se nós queremos ficar de dentro, nós devemos fugir dessas coisas. E falar em fugir, nós já fizemos aqui o estudo de terça-feira, falando sobre fugir. Tem coisa que você resiste, tem outras que você foge. 6, 9 e 10. 1 aos Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não tem jeito. 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, olha aí, fofoqueiros, nem os maldizentes, nem os roubadores, olha aí, você que não dizima também,
herdarão o reino de Deus. Nenhum desses. Nenhum desses. O céu é de graça para o fiel. E fora da fidelidade não existe céu. A fidelidade é o meu passaporte. Eu sou eu. Quando eu chego por exemplo, para passar de Israel para o Egito, 5 lugares, 5 alfândegas no mínimo. Para entrar num lugar que misericórdia, que é pesado demais. Todos que foram, viram lá. O que eu tenho que fazer? Passaporte, com a foto, com o número, e eles vão consultar se eu posso. Passaporte. Aí sai da outra, entra na outra. Passaporte, com a foto. De novo. No céu não é o passaporte com a foto, é a fidelidade. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Ser fiel tem um limite, até onde? Até a morte. E aí está garantido. Por isso que Mateus 24:13 diz: o que perseverar, e aquele que perseverar até o fim, não é metade do caminho não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Individualizou, sim ou não? Esse. Eu não tenho como levar a minha esposa pela mão. E a minha esposa não tem como me levar pela mão. Nós não temos como levar os nossos filhos pela mão, e nem nossos filhos nos conduzir até lá. Esse é individual. Cada um de nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Sabe o que é o problema? As pessoas dizerem: mas eu era fraco. E Deus dizer: dou força para o fraco. Faltou decisão. Entende? Então não rejeitemos. Gálatas 5. Depois da 2 aos Coríntios, aos Gálatas 5. 19. Relações que a Bíblia nos fala, além de Romanos 1, 19 a seguir. Vocês estão me ouvindo bem? Porque, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É sério? É a Bíblia que está falando, ou é um homofóbico, um xenóbico e um mais não sei o quê? É a Bíblia. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Isso está escrito em 2 aos Coríntios 13, 8. Ou nós abraçamos a verdade e a verdade nos liberta, ou nós brigamos com ela e ainda estamos condenados. Receba a verdade, receba a palavra, receba o Deus que te ajuda e me ajuda a sermos livres. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A tragédia dos que rejeitaram a Deus. Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Sofreram com o cativeiro assírio, babilônico, sofreram com a caída de Jerusalém, a terra, a cidade do grande Deus. Olha o tanto que Deus valoriza muito mais trabalhar conosco do que uma cidade, do que um lugar. Porque tudo foi feito por causa de nós, no sentido de nos salvar, de nos alcançar. Agora, os judeus que são a menina dos olhos de Deus, passaram por isso, porque desprezaram Deus, e nós que somos um zambuzeiro velho que foi enxertado. Nós fomos enxertados. Sim ou não?
Paulo fala isso para os gentios, nós fomos enxertados, os ramos originais são os judeus, e nós não somos oliveira, enxertado em oliveira não, zambuzeiro, véi, que não vale nada, é uma coisa daninha, mas Deus pegou e enxertou na oliveira. Era uma oliveira do ramo. Olha. Nele fui enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé, eu posso dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, mas Cristo vive em mim. Viva essa vida que Deus lhe deu, a nova vida enxertado em Cristo. Aleluia. O rei convida a todos, o rei convida os judeus, o rei convida os gentios. Venham a Cristo sem tardar, venham a Cristo sem demorar, venham a Cristo. Naquele dia, irmãos, a Bíblia que será aberta, não haverá perguntas ao pastor fulano de tal, mesmo porque o próprio pastor será julgado. Não, a Bíblia será aberta e o Cordeiro de Deus vai estar ali. No dia da igreja, Cordeiro de Deus. No dia do juízo final, Jesus será o juiz de toda a terra. Atos 17. Então, a noiva do Cordeiro. Encerramos aqui. Quais são as características, já que falamos de algumas coisas que nos tiram do céu, vamos encerrar falando rapidamente aqui, as características da noiva do Cordeiro. Algumas das principais marcas, algumas das principais características. Primeiro, fiel. Tudo começa, a base é a fidelidade. Por isso que Jesus fala assim, olha, vou comparar para vocês aquele que ouve e guarda essas minhas palavras. Ó, o fiel. O que ouve e guarda, no sentido guardar aqui, é praticar, não é saber, porque o diabo sabe a escritura. É praticar, que vive na prática. E ele diz lá, em Lucas 6, ele fala mais claramente, ele fala, aquele que ouve e pratica. Aí ele diz assim, é semelhante àquele que foi numa rocha, e cavou na rocha uma profunda vala e construiu sua casa. Vieram rios, ventos, tempestades, combateram, tentaram contra aquela casa. Mas ninguém abalou a casa. Ela permaneceu inabalável. Esse é aquele que ouve e pratica a minha palavra. O fiel, ele tem a base, ele é alicerçado na palavra. Por isso que a primeira coisa é fidelidade. Fidelidade dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Lá na sua casa. Tem crente que na igreja canta, na casa xinga. E Deus sabe disso. Vive xingando, sai da boca toda. Sei por que eu penso em suicídio. Não sabe. Você não sabe por que você pensa em suicídio. Porque você invoca Satanás com xingamentos. E não adianta ouvir não, porque vai continuar xingando do mesmo jeito, não toma decisão. Expulsa Satanás da sua vida e da sua casa, parando de xingar.
Irmão, ninguém naquele dia vai chegar como inocente. Nós já ouvimos as verdades. Nós temos que ser fiel, principalmente dentro de casa, no trabalho. Na hora que o dinheiro aparece na nossa frente, a gente quer comprar 1 quilo de carne e o dinheiro não é nosso. Mas Deus sabe o tanto que eu quero carne. Deus sabe nos provar nas nossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que mostramos que escolhemos Deus. Na nossa força não prova nada, é na fraqueza que a gente prova se está decidido ou não. Quer que eu fale novamente? Na nossa força não prova nada, é na fraqueza que provamos se estamos decididos ou não por Cristo. E aí os heróis da fé, da fraqueza tiraram força. Primeiro tem que ser, você que está na sua casa, primeiro tem que ser fiel. E aí a segunda característica, santa. A igreja é santa. O que é ser santo? Separado. Nós temos um comportamento diferente, nós temos uma doutrina diferente, nós temos uma cultura diferente, nós temos uma fala diferente, nós temos um andar diferente, nós temos um ser diferente. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve, do justo e do injusto, do santo e do profano. Há uma diferença quando a glória de Deus está na vida do santo. Aleluia! Ai, pastor, uma pessoa do mundo me ligou e disse que eu sou o cara. É o cara para o Satanás. Sai, em nome de Jesus. Eu não quero ser o cara, eu quero ser o servo. Os maiores prostitutos pensam que são bonitos. E eu vou falar essa palavra esdrúxula, mas errada, mas porque o que põe na minha mente eu falo. Pensam que são gostosos. Você vai ver o amargor do inferno. Você é zero, nada e ninguém se não tiver com o Senhor Jesus. Nem eu, nem ninguém é alguma coisa sem Cristo. Você precisa urgentemente de Cristo. Você precisa urgentemente, para de brigar com a palavra. Você precisa converter. Recebe a palavra, ela é para a sua salvação. A igreja, ela tem que ser santa e viver em santificação. É fácil, pastor? Não. É moleza, pastor? Não. É necessário, pastor? Sim. A gente consegue, pastor? Sim, com a graça de Deus e tendo decidido. Terceiro, a igreja que vai morar no céu, que vai participar das bodas do Cordeiro, não dá lugar ao mundo. Qual que é a proposta? Não. Olha, eu tenho algo para você, eu sei que você é crente, então não sei se você vai aceitar. Eu falei, não precisa nem fazer. Você já sabe que eu não devo aceitar, ué. Imagina eu. Não, é porque talvez você aceitaria, porque você está precisando. Eu estou vendo Satanás falar na sua boca. E eu me lembrei que ele ofereceu pão para Jesus, na verdade, que Jesus transformasse pedra em pães, porque Jesus tinha 40 dias que não comia. Então não vem com a sua proposta não, que eu não quero. Mas e se for de Deus? Nada é de Deus com suspeita. Por favor. Pastor fulano falou que o senhor está fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê. O senhor quer saber quem é? Não. Não precisa. Eu já sei que é um mentiroso. Eu só quero ouvir aquilo que Deus tem para mim, por favor. Não quero ficar com o coração sentido com o irmão. Não preciso falar. Nós temos que tomar uma decisão. Quem é de Deus? Só quem é de Deus. Quem não é, fica com a mãozinha para baixo. Então não dê lugar ao que te tira de Deus. Expulsa em nome de Jesus
Vira as costas em nome de Jesus. Bata o telefone em nome de Jesus. Desliga na cara em nome de Jesus. Bloqueia o número em nome de Jesus. Joga essas vestes e põe fogo em nome de Jesus. Abandona esse caminho em nome de Jesus. Não dê lugar. O espírito enganador engana. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Não dê ouvidos ao espírito engano. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vigia, guarda a tua salvação. Estamos em guerra. Fique acordado, fique esperto. Ao vosso derredor está Satanás procurando quem possa tragar. Se esconda em Jesus Cristo, se esconda na palavra. Tenha uma vida de adorador, de alguém que encanta os céus com a sua adoração. E encanto aqui é na palavra simples, de despertar, de chamar a atenção. Como mais, pastor? As características: uma virgem pura. Paulo disse assim: o meu sonho, segundo aos Coríntios 11:2, é apresentar vocês como uma virgem pura àquele. E o que é uma virgem pura? É uma virgem que nunca beijou. É BV, boca virgem. O que é uma virgem pura? É uma virgem que nunca foi tocada maliciosamente, situações constrangedoras. O que é uma virgem pura? É uma virgem que o seu rosto brilha. Já viu a pessoa quando é virgem? O rosto é limpo, é puro, é bonito, é formoso, tem vida ali. Não deixa o mundo te tocar, não. Não deixa tirarem a sua virgindade, não. Pastor, já tiraram, mas agora você está lavado no sangue de Jesus, então agora você é como uma virgem pura. Não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém tocar. Você é de Deus, todo o teu corpo é de Deus, toda a tua alma é de Deus, toda a tua mente, o seu espírito é de Deus. Você agora é lavado, você agora é limpo, você agora é de Deus, você agora é igual a todos. Canarama Sudarabai. Não tem outro Cristo, o contexto dessa passagem. Não tem outro evangelho, é esse. Fuja das pregações, cuidado com o YouTube. Cuidado com os youtubers. Falei certo? Cuidado, os blogueiros. Cuidado com aqueles que quer o seu like. Cuidado com as pregações que massageiam o seu ego. Levanta-te para Deus, seja e se coloque como uma virgem pura. Que mais? Ela adora a Deus. O prazer é adorar. Sabe, um dos hinos que mais me fortaleceu, e Deus usou estes hinos, né, para no momento de 21 vacas magras. Jesus, eu estava na escuridão e sem amor. É tão triste caminhar sem ter um lugar para chegar. Mas eu sei, Senhor, que o erro foi meu. Aquele dizendo: Senhor, eu estou tão só. E eu estava na luta. Aí fala assim: eu sei que vencerei, porque Jesus te conheci. Meu coração é teu, Senhor, e para sempre será. O hino falava das minhas dores, da minha solidão, não sei o que. Depois eu sei que vencerei. Nessa hora eu enchia de graça. Outro hino: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça.
Não sou maior que meu Senhor, apenas servo seu, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Aí, estrofe. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Cantava chorando, e Deus me fortalecendo, e Deus me dando graça. Em todo tempo é tempo de adorar. Em todo tempo é tempo de cantar. Em todo tempo é tempo de estar aos pés da cruz, estar com o Senhor Jesus. Fique sobre os pés. E o que mais essa noiva tem de característica, entre outras? Ela proclama a mensagem do noivo. Ela mostra o seu noivo para todos. Você tem pregado o Evangelho? A mocidade, o Léo, vão evangelizar daqui a pouco. É por isso que a primeira coisa é fidelidade. Alguém pode passar ali, não, mas lá quem está pregando, deitei com ela ontem. Olha lá quem está pregando, ei, mas ele estava na farra comigo semana passada. Primeira coisa é fidelidade. Aqui ficou numa ordem muito legal. Depois de tudo isso, proclama. Porque você vai pregar o Deus que te transformou. Senhor nosso Deus e Pai querido, queremos estar nesta festa. Queremos estar nas bodas do Cordeiro. Queremos ver o teu rosto, contemplar a tua viva presença. Queremos estar nesta festa de glória. Meu Deus, nos cura, tira de nós tudo que não vem do Senhor. Meu Deus, enquanto estivermos com essa natureza ainda que sujigada pelo teu Espírito, nos faça renovar o nosso homem interior a cada manhã. Abra os nossos olhos, Senhor, para a verdade, para a palavra. Oh meu Deus, oh meu Pai, dá-nos essa graça que nos faz entender. Dá-nos essa graça que nos faz levantar. Dá a experiência da conversão, Senhor. Que nós não venhamos nos perder desse caminho tão maravilhoso. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Ó Pai nosso que está nos céus, alimenta-nos com o pão do céu de cada dia. Nos fortaleça com a graça. Ei, canabiatsun, xerabiataramas. Quem escolheu ir para o céu, receba agora renovo do Senhor. Quem escolheu e tomou a decisão, eu quero estar lá, eu quero ir para lá, Badashamai, receba agora a injeção de força e de graça do céu. Receba libertação pela palavra, transformação pelo agir do Espírito. Receba em nome de Jesus aquilo que precisamos para chegar aí. Assim abençoe, meu Pai. Assim abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? A escolha é sua. É com você. Tem um rapaz aqui no meio de nós que rejeitou a maioria desta palavra. E o Espírito de Deus manda te dizer que ela será cobrada na eternidade de você.
e que Ele sabe onde você tem ido e o que você tem feito. Mãe Eni Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe sua vida e sua família. Mãe Cida, ali da Itália, Mãe Aparecida, Deus te abençoe, minha filha, orando por você, Deus te abençoe muito. Josmar, Deus te abençoe, Deus seja com todos vocês nessa batalha, Deus abençoe muito. Valteir Garcia, a Irani está dizendo aqui lá da Holanda, quando os brasileiros me chamaram de burra e outros nomes mais, aproveitei esta oportunidade e fez a sua vida. Eu sempre calada e esperando em Deus. Muitas dessas pessoas já me procuraram para orar e falar da palavra do Senhor. Os brasileiros lá que não valorizam a palavra e ficam chamando as pessoas de tantos pseudônimos errados, né, nomes lá ruins, e a Irani continuou fiel a Deus. Hoje essas pessoas estão pedindo oração e conselho para ela. Pessoas que vão para lá e ficam inventando história, né? Que Deus abençoe a todos aí. Adriana Silva, bendiciones, hermana, estou contento em vê-los acá. Adriana, Montiesli, o Pedro William, Deus abençoe Marisol, Andréia, a Nicole, a Tainara, a Tayene, todos que aí estão na Espanha, viu? Franciele Jean, glória a Deus. Nossos queridos com a Rebequinha, um abraço. Renata Vidal, Deus te abençoe muito. Zilda Firmino, Deus te abençoe, viu? Muita paz e muita bênção a todos os irmãos pela internet. Dora Macedo e Linda Sofia, Deus abençoe em Caldas. Deus abençoe todos. Somos uma igreja, irmãos, uma igreja com um novo modo de ser, abrangendo, abraçando a todos e estando com todos, uma igreja pelo meio virtual, uma igreja presente e viva. Só te digo que se podes estar na casa de Deus, não escolha o culto pela internet, porque você vai morrer. Se podes estar na casa de Deus, o culto pela internet te vai matar. Se podes estar na casa de Deus pela internet, Deus não vai fazer muita coisa de verdade. Agora, se não podes estar, experimente o sobrenatural onde você está, porque Deus está de olho nos que querem servi-lo. Entenda isso. Vamos orar pela Ingrid, pela Marla Cardoso, o Renan, que está em internação domiciliar, graças a Deus, está recuperando. A Elisa, que já retirou o tubo, graças a Deus, não é? Vamos orar pela nossa irmã Terezinha, lá de Rio Verde, amém? Então, lembrando de orar sempre por ela, irmã Terezinha de Rio Verde, esposa do irmão Paraci, membro da nossa igreja lá, com o pastor Ernesto, regional Rio Verde. Ela está em estado gravíssimo com Covid, amém? Precisamos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o distanciamento, tanto que é importante ainda nesse tempo. Ainda é importante. Não relaxe, não relaxe. Lá nas nossas obras, o caso de infecções está aumentando muito, bastante. E é preciso que nós oremos em constante oração para Deus guardar os nossos missionários e as igrejas que eles estão dirigindo e nossos irmãos, claro, mas orar constantemente, né? Teve lá uma pessoa na igreja que teve contato e teve Covid e deu positivo lá na Espanha. E aí teve contato, a igreja, a maioria teve que fazer os testes, porque a maioria teve contato, aquele negócio de muito amor, de muito carinho e abraços. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso vizinho, de uma das nossas vizinhas de nós aqui, que estamos pela internet, né? Pegou Covid, não sabia, foi e abraçou a mãe. Passou para a mãe. A mãe morreu, tem umas 2 semanas. E ele sabe que foi ele.
o transmissor embora, a consciência sabe que ele não sabia, mas olha o que fica no coração de um filho único. Não foi culpa dele, mas é certo abraçar nesse tempo? Me respondam. Isso é paranoia? Ou é segurança, irmão? Tem gente que fala, o pastor é meio paranoico com isso. Será que eu sou paranoico ou estou falando uma coisa lúcida? Aí o que aconteceu? Ainda bem entre aspas, né, que agora não pode reunir lá, porque o decreto arrochou mais, as igrejas não podem abrir, estão fazendo as transmissões. Hoje a irmã Ana estava lá também vendo, a pastora Cislene, tinha mais alguém vendo hoje o culto lá? Porque agora são 4 horas, não são mais 5 horas a diferença, diminuiu 1 hora, né? Dá para ver um pouco antes da escola o culto lá. Então, não pode reunir as igrejas, mas se pudesse, todo jeito não estavam reunindo, porque agora é tempo de fazer exames. Por causa do amor, fechou a igreja. Vocês lembram dessa palavra? Não deixe o seu amor e sua fé fechar a igreja. Não, eu cumprimento. Não tem medo disso não. Não, vamos, abraça fulano de tal. Irmão. Aí, todo mundo que foi abraçado aqui, e deu uma pessoa com Covid que abraçou, tem que ir para casa, ficar de quarentena, porque isso é o honesto, porque senão vai ficar abraçando os outros e matando pessoa. Tem que ir para casa, ainda tem que fazer o exame e esperar 14 dias. E olha lá se o exame der negativo e for positivo. É verdade ou não é? Nos guardemos em Cristo. Mas graças a Deus, a Carol fez lá os exames, deu negativo, graças a Deus, não deu coisas mais sérias. Sexta-feira foi um rebuliço. Meu Deus do céu. Oremos para Deus guardar. Deus está guardando, mas façamos a nossa parte. Manselma aí passou pelo vale, né, como agente de saúde, tantas pessoas morrendo, amigos sendo contaminados, foi um rebuliço que só ela sabe a pressão e a angústia de morte, o que é. Então leve a sério, faça a sua parte, ok? É lúcida a palavra? Vamos guardar e praticar esse conselho? Vamos orar então, levante sua mão, orar pela Terezinha, pela Helena, recém-nascida, 5 meses, né? Eric, leucemia, Luzia, tia da Janaína, Renata Mendes, uma causa na justiça e para Deus dirigir. Renata, Deus sabe o que faz e o que permite, e Deus está no controle. O que vocês têm que fazer é estar com o Senhor de verdade, e Ele vai fazer tudo cooperar para o bem. Carlos Alberto, tio do Helder, pneumonia dupla em estado grave na UTI. Antônio Marcos sofreu acidente, está em coma. Rosalva, sobrinha da diaconisa Cid, tentativa de suicídio. Reginaldo Samuel, força para sair do vício. Lorena Iruri, deve ser Yuri, né? E Maria Clara, libertação, salvação. Irmã Angelita, Josias e Carlos Eduardo Neto. Vamos orar. Maria Isabel, causa na justiça, restauração da saúde por sua família. E os irmãos que temos orado. Vamos orar, irmãos, com vontade? Vamos. E você ore também, você busque de Deus a proteção do céu. Estamos indo bem, não vamos voltar atrás. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, levantamos as nossas mãos por essas pessoas que mencionamos os nomes. Levantamos as nossas mãos e concordamos em oração que o Senhor entre nessas vidas com libertação, salvação e cura. Toca na vida da Ingrid, da Marla Cardoso, toca na vida do Renan, toca na vida da Helena, essa criança, toca na vida da Elisa, toca na vida da Angelita, do Josias e do Neto. Faz um milagre agora de cura, de libertação. Toca nessas vidas, meu Pai, que mencionamos os nomes. Visita a irmã Terezinha lá em Rio Verde, ó Deus de milagres. Deus meu Senhor, toca na vida dela agora. Entra naquela UTI, Badá, Rossamai. O anjo do Senhor seja enviado naquela UTI. Toca na cabeça da tua filha, o milagre venha para o corpo dela físico. Amanuroshia, rapaz, em nome do Senhor Jesus, o Deus que sara, o Deus que cura. Amenda vagaço que chamandaraia.
Toca agora, meu Deus, todo enfermo nesta manhã que está implorando a cura, que está clamando, Senhor, tu podes me curar, então cura agora. Meu Deus, limpa todas as partes baixas, arranca as infecções, inflamações, dores, males, cura em nome de Jesus. Limpa esses pulmões agora. Visita a irmã Rosiane O'Callaghan, meu Deus, dá saúde e força, em nome de Jesus. Cláudia e Sônia, dá saúde, força e a bênção. Meu Deus, visita agora, cura essa coluna, arranca esse mal, arranca essa dor, arranca, em nome de Jesus, esse espasmo, essa coisa, queima, 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 em nome de Jesus. Limpa os olhos, limpa os ouvidos, cura agora, tira essa hérnia. Meu Deus, esse homem está dizendo que crê, então tira a hérnia, tira, faça desaparecer, sai hérnia, em nome de Jesus. Xaraca, sai, cura o fígado, cura os intestinos, cura o baço, bilis, cura pâncreas, cura vesícula, cura o estômago, faça um milagre no esôfago, cura as gargantas, laringe, faringe, meu Deus, as amígdalas, vai curando, vai limpando, vai sarando. Receba o milagre, receba a cura na carne, nos nervos, nos ossos, na pele e no sangue. Essa cólica, essa dor de pontada do lado esquerdo, haja um milagre, receba aí a cura, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, visita, confirma a bênção para Maria Inês, para Hilda Rocha, Maria Nilde, Evani, Nildete, meu Deus, toca na irmã Nildete, Maria de Freitas, Naná, Gilberto, Maria Mendes. Abençoa o papai do irmão Alexandre, Isaltino, meu Deus, abençoe Débora Sintra, Aguinaldo Soares, toca nessas vidas, confirma o milagre, dá saúde, opera a bênção. É a nossa oração, crendo que os milagres do Senhor estão sendo distribuídos, entregues, e que os que têm fé estão recebendo, e os que não têm, receba pela minha fé no poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Receba e seja abençoado em nome de Jesus. Quem crê, concorda e recebe, diga amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A Iranida acrescenta, e eles falaram assim, tu é muito burra, aproveita essas oportunidades e faça a sua vida. Eu sempre calada e sempre fiquei quieta, esperando em Deus, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estas mesmas pessoas me procuram para orar e falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. O Renato e a Kelly lá na França, a mesma coisa, é uma coisa semelhante. Mas eles fiéis a Deus, e Deus está cuidando deles mais do que os outros que ganham mais do que eles. Hilda dos Santos, Deus te abençoe. Maria Luísa, bem-vinda, Deus abençoe. Amém? Hoje tem na cantina. Nossa, que empolgação. Hoje tem na cantina. Tem glória a Deus também, em todo lugar. Misto. Tem café também? Tem, sim, é. O dedo mais gordinho tem que ficar assim, né? Deus abençoe. Tem um cafezinho, tem um misto quente ali na cantina, tá bom? A cantina é onde? Ali? Isso, lá no anexo. Deus abençoe. Nossa escola é das 9 às 11. São 11 horas e 2 minutos. Estamos dentro do prazo, ok? Que Deus abençoe. Hoje à noite um culto maravilhoso. Ao ouvir uma palavra, um ensino como esse, você vai vir hoje à noite adorar Jesus? Curva a sua cabeça, levante a sua mão. Aleluia. O grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, presença viva do Espírito Santo Consolador, seja conosco, seja com a igreja, seja até o dia das bodas do Cordeiro e a eternidade na Nova Jerusalém. E os que recebem alegremente vão dizer: aleluia. Deus te abençoe, tome assento. Internauta, tem uma festa nos aguardando. Não rejeite, não faça descaso, não mate os profetas, receba a palavra da verdade. Deus tem o maior prazer de abrir a porta para nós entrarmos com Ele na eternidade. Deus te abençoe.